Sim, Maravilha. mas não foi tanto tempo, né? É, Felipe frequentava outros horários também. também. Tamo junto aí, Felipe. Beleza. Estão vendo a minha tela, sim, né? Mindful Design. Boa, maravilha, maravilha. Então, essa proposta, ela tem uma proposta de trabalhar a qualidade de vida, sabe? E potencializar os nossos resultados sem perder a qualidade de vida. Boa noite, Ademir. Tudo bem? Já estamos começando. Se quiser ligar o vídeo para a gente poder, beleza, poder trocar uma ideia, fica melhor, tá? Maravilha. E a qualquer momento você pode falar, tá? E compartilhar suas ideias. Esse programa, tá? Ele veio de um processo chamado VUCA, né? O nosso mundo de hoje ele é um mundo VUCA. O que é o VUCA? O VUCA é um mundo que a gente vive volátil, incerto, complexo e também ambíguo, tá? Então é a contextualização das habilidades do futuro e desse mundo VUCA. As habilidades do futuro, elas foram desenvolvidas pelo Fórum Econômico Mundial, né? E dentro do processo de Mindfulness Design, isso, Ademir, dá para levantar a mão, quando quiser falar, só levanta a mão. Boa. Vamos interagindo com a ferramenta aqui, né? Felipe também está na área, só abrir a caixa de microfone se quiser falar, tá? E o processo do nosso programa, tá? O Mindful Design, ele vai abranger todas essas, digamos assim, habilidades, tá? Comportamentais, habilidades emocionais, socioemocionais, tá? Dentro do programa. Agora já saiu mais um módulo. A gente já está no sexto módulo já. Então, deixa eu só admitir aqui. Entrou mais a Sabrina. Ver como é que eu faço aqui. Vai um pouquinho, gente. Estão vendo o mouse aqui? Acho que aqui em cima, né? Aqui. Então, vou ter que só um minutinho aqui interromper o compartilhamento. O pessoal vai entrar aqui. Peraí, como é que eu faço aqui? Peraí, o pessoal entrar. O pessoal que pediu para entrar. Ah, tá. Ademir, o Felipe saiu, né? Tá. Entrou agora aqui a Carla. Vou esperar um minutinho aqui que tem um pessoal para entrar, que eu não estou conseguindo coordenar a entrada. A Carla também entrou. Maravilha. Antônio, Ademir. Boa noite. Boa noite. Ô, Carlinha, tudo bem? Tudo bom, Antônio? Tudo certo? Tudo. Você, tudo bom? Tudo certo. Que bom. Vocês estão vendo a minha tela, né? Sim. Tá, maravilha. Maravilha. Então é importante a gente enfatizar que o Mindful Design é um programa desde o estresse do wellness, inteligência emocional, o intentional life, o foco, performance sustentável, mente criativa e intuitiva, e agora também com o módulo de anti-medo, ele vai desenvolver essas habilidades VUCA, né, que a gente estava falando ali no começo da nossa aula, tá? E nesse programa do estresse e do wellness, né, do Band, né, nós vamos trabalhar mais as soluções de problemas complexos, a inteligência emocional, o pensamento crítico e também a tomada de decisões. Então, esse é o programa, né? Hoje a gente está vendo essa segunda aula aqui, Cérebro e Respiração, que foi feita especialmente
para a gente desenvolver esse processo, tá? Então, o processo que eu estava falando de biohacking, tá? É o desenvolvimento de você desenvolver modificações no padrão cerebral através da elevação do seu potencial como indivíduo, através de uma metodologia, tá, mais abrangente. Agora eu consegui admitir. Beleza. É que antes eu não estava conseguindo admitir as pessoas. Agora vamos ver como é que você entrou aqui. Nossa sala. Beleza, Cleiton entrou, maravilha. Então, assim, o pessoal vai entrando, tá? Então, essa teoria que nós vamos falar hoje, tá? É sobre... Bem-vindo! Aí, maravilha! Nós vamos falar hoje bastante sobre respiração. A gente tem uma parte da nossa aula completa chamada Pranayama, tá? Onde ela trabalha muito o nosso sistema simpático e o parasimpático. Então, além disso, nós vamos falar também como as técnicas que a gente utiliza, nós temos uma técnica chamada abstração dos sentidos, tá? Elas vão trabalhar nas nossas ondas. Uma das ondas que nós vamos trabalhar muito hoje é a onda alfa. Eu vou explicar, tá? Então, só para quem está entrando, nós estamos nessa segunda aula aqui hoje, tá? Cérebro e respiração, que foi escolhida para a gente desenvolver esse processo. Então, é a aula de hoje que a gente fez uma divulgação, tá? 8h01, já está no nosso horáriozinho. E aí nós vamos tocar ficha. Se você quiser convidar alguém, ainda dá tempo, tá? De você convidar para participar. É só mandar esse link para a pessoa pelo WhatsApp, alguma coisa, a pessoa entra aqui com a gente. Beleza? Então, vamos lá. O que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver quais os possíveis estados mentais e os impactos no nosso bem-estar e também como entrar mais rapidamente em um estado de bem-estar mais elevado. Antes disso, né, toda aula a gente tem um desafio que a gente passa no final, e na semana passada, né, a gente fez um desafio em que nós iríamos trabalhar a reprogramação comportamental. E para quem não lembra, o desafio foi esse aqui, ó. Opa, seja bem-vinda, Cici, Ademir, entrando aí com a gente aqui na aula. O desafio da aula passada foi esse aqui, ó. Você iria pegar e iria botar numa coluna o que você considera faixa preta, o que você é muito bom, aquilo que você se orgulha de fazer, e no lado da direita, na faixa branca, você iria colocar alguma coisa no seu comportamento que você não é muito bom e que você gostaria de se aprimorar. Alguém fez o exercício da aula passada? Ninguém fez, né? Tranquilo, tranquilo. Então, aqui é listar os comportamentos que eu mando bem, né? E você pode anotar para fazer, né? E quais eu preciso de ajuda para melhorar, para aprimorar. Então, a gente fez todo um trabalho de conscientização, tal. E uma coisa que o pessoal falou, que eu achei bacana, é que é muito importante o acompanhamento que a gente faz, né? O acompanhamento, essa didática de grupo também, a gente, às vezes, falando, a gente abre as portas para que alguém tenha uma sacada. Então, o ser humano ele aprende muito com isso, né? Então, pode ser até em grupo, tem gente que prefere fazer individualizado, onde a pessoa se abre mais, mas o grande aspecto poderoso desse trabalho é o acompanhamento. Você ter alguém para acompanhar, para ver as suas metas, para ver o seu processo, e você está desenvolvendo através disso, é um processo de extrema importância e extremamente poderoso também, tá? Muito bem. Vamos seguir. Então, a qualquer momento você pode falar, tá? Fica à vontade para abrir, falar, tal. Então, esse aqui é a estrutura, tá? A estrutura que a gente montou do processo anti-medo, né? É um processo anti-medo muito baseado no... Olá, Cici, beleza? Cleiton. Só entrar aqui e falar, tá? Se você quiser. Todos muito bem-vindos. Eu vou até aumentar um pouquinho aqui, Michele. Maravilha. E o processo é superar o medo, né? Mostrando como o medo é um empecilho para nos desenvolver, né? A gente viu na semana passada, não, foi essa semana, você é o que você pensa, né?
E hoje a gente está trabalhando a respiração e o cérebro como desenvolvimento desse programa, até para fazer a abertura desse programa novo aqui, tá? Então, esse é o programa Medo versus Medo, Estratégias Cerebrais do Medo, Sinal versus Ruído, O Preço da Inércia, O Ciclo do Medo, Alienação, As 10 Irmãs do Medo, e assim vai. Ela dá um ciclo, são 17 workshops, numa duração de 4 meses e 1 semana, tá? Então, é um período aí intenso que a gente vai ficar com esse acompanhamento para quem for participar desse processo, tá? Bem, então nós vamos começar o nosso workshop de hoje. Eu queria saber de você com que frequência você sente estresse ou ansiedade. Pensa um pouco aí, depois você me responde. Todo mundo tem um pouco de ansiedade, né? Não adianta a gente querer dizer, ah, mas eu não tenho ansiedade. Tem. Todo mundo tem um pouco de ansiedade. Né? E quais os gatilhos, ó, a continuação, quais os gatilhos que faz você agir de uma forma que não é muito legal? Às vezes a gente, né, faz alguma coisa que depois, putz, por que eu fiz isso, né? Quem quer começar? Vai lá. Com que frequência você sente ou estressado, né, ou ansioso também, né, que são aspectos emocionais, e o estresse, às vezes, é sobrecarga, né? Na verdade, eu acho que no meu caso, né, como eu comentei lá de ruim, é uma situação que me incomoda bastante, e eu acho que ela está extremamente relacionada com a ansiedade, né? Uhum. Eu sinto ansiedade toda hora, acho que todos os dias. Sei lá se posso falar que é toda hora, mas eu acredito que sim, porque a partir do momento que eu me coloco numa tarefa, né? Faz anos, sei lá, que eu não tenho nada para fazer, eu sempre tenho muita coisa para fazer, e isso deve ter aí um backlog enorme, assim, de aguardar, de esperar. E isso me torna uma pessoa ansiosa toda hora. Porque se eu tenho 5 minutos livre, eu já ponho a próxima atividade. Se eu tenho 10, eu já tenho a próxima. Então, eu nunca tenho o tempo livre onde eu fique fazendo nada. Onde eu, né? Hoje, por exemplo, depois do almoço, deu 1h30, eu falei, eu vou descansar, vou fazer nada, vou colocar essa atividade para, né, para o meu corpo parar. E aí, isso já me dá ansiedade, mesmo eu descansando, porque eu sei que tem milhares de coisas para eu fazer e eu tô ali parada descansando. Então, eu não sei, essa coisa de ter muitas atividades e essas atividades nunca encerrar, talvez seja isso não vou nem falar de casa, né? Mas casa, trabalho, em si, tudo, eu acho um pouco difícil eu não estar ansiosa aí para finalizar, para fazer, e aí, ó, a mão na boca o tempo inteiro. Ah, foi você que falou que rói a unha, né? Agora eu lembrei. Legal. Demais. Mas então, Cici, então o gatilho é esse, é sobrecarga, ou muito compromisso, né? Você é uma pessoa que tem que estar sempre fazendo alguma coisa, é isso? Termina uma coisa, já quer fazer outra, e já quer fazer outra. Isso gera uma ansiedade, né? Sim. Boa reflexão. Boa reflexão. As pessoas, elas são um pouco assim também, não é só você, né? Para a gente ter uma ideia, Cici, para cada 10 pessoas que me procuram para fazer algum trabalho, alguma coisa, 8 vêm através de ansiedade. E não são pessoas doentes, tá? São pessoas normais, mas que aquilo consome a pessoa. Tá? E hoje a gente vai falar bastante sobre isso. Eu acho que você está no lugar certo. Está no lugar certo. Bom. Então, Freta, fala. Vou entrar, então, para contrapor a Cici. Manda lá. Já passei pela fase da Cici, agora eu estou numa outra fase, aposentado, relativamente pouca, planejando as coisas que faz, cuidando para não abraçar muitas coisas. Então, acho que estado de ansiedade, para mim, eu vou dizer que é uma vez por mês, mais ou menos. Oh, que beleza. Mais ou menos isso. É outro patamar. Já fui tão ansioso quanto a Cici. A lista do to-do era muito grande. Agora eu faço lista e tenho muito prazer em ir vencendo as etapas.
né? Certamente também são características diferentes da vida dela e da minha, né? Talvez tem dois, três encargos para fazer: casa, trabalho, relacionamentos, né? Então, mas o que me causa ansiedade que eu identifico são duas coisas. Quando eu engatilho mais coisas para fazer e tenho dificuldade de seguir de cumprir aquelas etapas, por isso eu evito de engatilhar atividades, já ordenar fazer 1, 2, 3, 4, não. Eu vou fazer 1, 2, depois dou folga e deixa decidir de novo. Isso é uma coisa. E a outra é atrito. Atrito eu acho que eu não nasci para viver no mundo de atrito. Então, quando isso acontece, atrito, que é aquela vontade de atritar, não divergência de pensamento, mas Sim. atrito, isso me causa ansiedade. Eu acho que são as duas principais causas de ansiedade para mim. Boa. Mas que já não são frequentes, já foram, não são. Vale ressaltar que o Antônio já pratica comigo, né, há mais de 10 anos e ele já passou pelo programa inteiro. Ele já gabaritou, fez inteligência emocional, gestão do estresse, intentional life, mente criativa, fez todos os módulos, né? Então, é uma pessoa que tem um conhecimento aí, uma experiência incrível, Antônio. Queria te parabenizar. Maravilha. Eu vou falar para ver se eu também consigo impulsionar as outras pessoas a participarem. Legal. Na minha adolescência, eu era muito ansiosa. Eu trabalhar mais também com relação aos respiratórios, né, a consciência corporal, que as técnicas respiratórias são bem legais mesmo, importantes, né? Mas hoje em dia o que eu mais busco administrar é o estresse. O estresse, às vezes, é uma palavra que só de ouvir já me causa estresse. Então, mas às vezes, se eu estou meio atacadinha, só de ouvir a palavra já me dá estresse. Eu nem gosto dessa palavra, para falar a verdade. Mas eu também busco, é a que eu mais busco administrar, assim, né? Mas também não tenho, às vezes, o que me causa estresse é querer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, na verdade, é o tal do esgotamento, né? Porque às vezes eu quero fazer, principalmente quando eu estou trabalhando, fazer várias coisas que estão surgindo, eu já vou resolvendo, eu não vou deixando para depois. O que eu posso resolver agora, eu vou listando e vou fazendo. Então, às vezes, eu tenho também várias coisas a fazer e quero fazer o máximo possível, porém, já está bem mais administrado. Legal. Muito bem. Gostei aqui das reflexões, todas elas muito boas. Vamos, então, seguir. Agora, o segundo aqui. Você consegue, né? Com que frequência você sente que a sua mente, né, ela está sobrecarregada? Um pouquinho que a Carla falou ali, um pouquinho que a Cici falou também, o Antônio já consegue tirar isso de letra, mas você consegue identificar os gatilhos que causam essa sobrecarga? A reflexão agora, por exemplo, né? Sempre que isso no inglês ele tem uma palavra chamada cluttered, tá? Que é bagunçado, é entulho mental, é sobrecarga. Então, sempre que eu faço alguma coisa errada, né, algo errado por falta de atenção ou por falta de organização, e eu sei que aquilo vai ter consequências danosas, que as consequências vão ser grandes, eu me sinto assim, me sinto sobrecarregado, né? Sempre que me falta conhecimento para eu resolver algo, sabe? Ou até mesmo quando tem excesso de informação, aquilo me produz uma sobrecarga e aquilo me tira a clareza, que é tão importante para o meu bem-estar. E você? Na verdade, a minha mente, ela está sempre sobrecarregada, porque eu trabalho
eu trabalho e eu fiz um curso, né, aí do MID, 12K, então eu multipliquei aí a minha carga de trabalho para quase 24 horas por dia, então eu fico só o horário de dormir, né, que seriam às vezes 5 horas por dia, 4, dependendo do dia, e o restante é pensando como fazer, como desenvolver, como vender, como se conectar, estratégias, né? Então, é o tempo inteiro sobrecarregada. E no final de semana, também, né? Eu fico nessa carga, porque eu aproveito para estudar o que eu não estudei e tal. Então, fica sempre. E aí, eu estou pensando, às vezes, montar uma rotina para que eu fale, essa hora eu não vou pensar em nada, né? Eu vou arrumar minha carga de trabalho, mesmo que seja do trabalho novo, ou só para quinta, sexta, sábado e domingo, né? Tentar meio que espaçar isso, separar, né? Não usar, tipo, todo o meu tempo livre para fazer. Eu usar um tempo livre para fazer outras coisas, dividir as atividades e jogar essa atividade do marketing para ou quinta, sexta, sábado, domingo, ou outros dias, para eu ter um tempo onde minha mente possa ficar fazendo nada. Mas em todo o tempo eu sinto que ela não para de pensar. Eu acordo de manhã, 5 horas da manhã, eu não consigo dormir, ela já começa a querer resolver as coisas, já começa a pensar nas situações assim. Então, está muito sobrecarregado, eu estou sentindo essa canseira, né? Então, eu preciso parar e falar, ou pelo menos assim, me colocar na garantia assim, ó, hoje é quarta e hoje eu não penso em nada. E eu sei que minha cabeça, ela vai ficar resgatando as coisas e vai querer pensar. Mas eu preciso me dar a garantia de que esse dia, pelo menos, eu não preciso resolver nada. Tudo já está esquematizado de tal forma que se eu parar hoje, eu não vou deixar nada por resolver amanhã, por exemplo, né? Eu queria te contar uma história. A história é o seguinte, aqui perto onde eu moro, tem várias aves, né? E tem uma ave que ela é semelhante a uma garça, né? E eu observando essa garça, eu vi que ela não nada bem, ela não consegue ter uma mobilidade como um animal aquático. Ela também não voa bem, ela tem dificuldade em voar. E ela também não anda bem. Então, essa garça, ela não é boa em nenhum dos elementos. Ela não é boa na terra, nem no ar e nem na água. E eu assim, cara, muitas vezes a gente quer ser bom em tudo e a gente acaba não sendo bom em nada, né? Então, o cavalo, vamos pegar o cavalo. O cavalo, ele não voa. Ele também não nada bem, mas ele nada. Mas ele, quando sai para andar na terra, ele anda muito bem, ele galopa. Então, o cavalo se destaca porque ele consegue correr bem. Então, diferente da garça, o cavalo tem mais chance de ter sucesso, porque ele faz bem uma coisa. Não sei se tu conseguiu entender a minha metáfora, Cici. O que tu reflete com isso? Na verdade, das né, das coisas, da tarefa que eu faço, eu faço bem todas, né, Suzana? Faz bem todas. A única coisa que me falta para eu fazer melhor é o tempo. Se eu tivesse um dia de 48 horas... Não, mas eu entendi o que você quis dizer. Algumas pessoas me falaram sobre isso, mas eu não digo nem de não fazer direito, a falta do tempo para fazer, né? Então, eu já pensei assim, eu vou parar de fazer algumas coisas e tal, mas é que nem, vamos supor, atividades da casa, vamos supor, você é mãe e cozinha e limpa, né? Então, vamos supor, se fosse só essas 3 atividades, você não pode abandonar nenhuma delas, você tem que fazer as 3, por mais que eu não limpe tão bem e não cozinhe tão bem, eu tenho que limpar, eu tenho que cozinhar e tenho que educar, por exemplo. Vamos falar essas 3 básicas aqui, que não tem como, né, abandonar. Você tem que administrar as 3. Mas aí o que eu acho é que na minha cabeça ela fica assim, eu tenho que limpar agora, hoje, por exemplo, fui fazer almoço, era 9 horas da manhã.
porque eu não queria chegar meio-dia, não ter nada feito. Então, eu comecei a fazer já antecipado. Então, assim, é aquela coisa de antecipar situações, ficar pensando nelas antes, para não deixar de fazer, não deixar faltar, sabe? Alguma coisa assim. Então, isso, a mente, ela fica ali, computando a atividade que tem que fazer, que hora tem que fazer, como é que tem que fazer, entendeu? Então, eu quero, por exemplo, chegar um dia e já deixar tudo programado para chegar no momento e falar, hoje eu não preciso me preocupar com a comida porque ela já está feita, ou eu vou fazer depois de amanhã, então hoje não é o dia de se preocupar com isso, hoje não é o dia de preocupar, e aí tentar dar esse espaço, né? Mas a mente, ela fica lá pensando o que fazer para não falhar, para não deixar faltar, e eu preciso, até para fazer nada, eu tenho que me organizar, né? Porque... Às vezes, sabe-se se a solução está no caos, tá? Muitas vezes, né, a pessoa pode se sentir confusa por falta de propósito ou pela falta de clareza de propósito, sabe? Então, às vezes, na bagunça, a pessoa se encontra, porque ela sabe mais ou menos onde é que estão as coisas, ela está com um monte de... Eu digo bagunça, que é sobrecarga de coisas, entendeu? Mas ela está no momento de reflexão e de aprender, ver o que faz sentido para ela, e nisso, talvez, porque a gente está falando de gatilho aqui, tá? Identificar o gatilho. Assim, ó, não existe o inesperado, né? O que existe é falta de atenção. Por exemplo, vamos pegar os sintomas da gripe. Quando aparecem os sintomas da gripe, ela já está instalada, né? A causa da gripe está lá atrás, não é verdade? Então, a gente tem que ficar muito alerta aos sinais, porque quando vem, ele pode ser tarde. Tá, essa é uma reflexão que eu queria fazer também aqui sobre os gatilhos, né? Então, tudo na nossa vida é reflexo. A gente tem a vida que merece. E tudo que está acontecendo na nossa vida é real. É real porque é fruto das nossas escolhas, fruto das nossas ações. Então, a gente tem que ter uma reflexão, né? A minha vida está hoje por causa que eu estou agindo, eu escolhi fazer isso, e se eu não mudar, né, não tem como as coisas melhorarem, né? Então, sabe, se às vezes a pessoa pode se sentir confusa, tá? Mas é às vezes nessa confusão que ela vai se organizar, tá? E tem que sair, às vezes, desse looping. O que é o looping? Que às vezes eu me pego também sentindo um pensamento, às vezes ruim, que gera uma emoção. E essa emoção me gera um pensamento ruim. E esse pensamento ruim me gera... E aí fica aquele looping. Se você não intervir nesse loop, você não sai, porque um sentimento gera emoção, um pensamento que gera uma emoção que gera um pensamento. E agora, como é que eu saio disso? Você tem que intervir, né? Porque senão dá essa sensação de sobrecarga. E às vezes basta um pensamento ruim para fechar esse looping, porque gera uma emoção ruim, a emoção ruim gera um pensamento ruim. Então você tem que intervir na hora. No Mindfulness a gente fala bastante, né? A Carla também participa muito aqui, o Antônio. A gente cria muitas estratégias para desenvolver isso, tá? Então, às vezes, né, se a confusão ela pode trazer clareza em meio ao caos, tá? Onde todas as peças elas estão visíveis. Lá você falou que está fazendo um curso que tem várias profissões, que você quer tocar tudo, né? E a sugestão que eu dei para você ali de talvez escolher uma, né? Ao escolher uma, você tem como se aprofundar, se aperfeiçoar e desenvolver ali uma expertise, e não só ser mais um que sabe um pouco de tudo, né? E a gente tem uma aula do Mindfulness Design também que fala que a gente tem que ser muito generalista, que a gente não tem que ser especialista, porque é o generalista que sabe um pouco de tudo que consegue crescer, que é o teu caso. E aí a gente tem que ver qual é a melhor fórmula para você, entendeu, Cici? Conseguiu pegar? Fez sentido para você? Uhum. Seja bem-vindo, Daniel Aguiar, também o Cleiton e a Isis podem à vontade abrir e fazer sugestões aqui. A gente está fazendo essa reflexão, né? Alguém falou, acho que foi a Cici, também da questão da falta de planejamento, né? Que deixa a gente um pouco assim... Sabe aquelas coisas de última hora? Vamos fazer uma viagem? Vamos? Então daí na hora a gente vê. Às vezes isso gera um estresse, né? Gera esse processo assim de
Quem sente isso? Sabe, deixar aquelas coisas para a última hora. Tem o microfone aberto aqui, acho que é do Daniel. Bem, beleza. Então, deixa eu falar um pouquinho dos níveis de profundidade, tá, do nosso trabalho, tá? Então, o nosso trabalho de desenvolvimento de habilidades, ele tem 3 níveis, tá? 3 níveis de profundidade. Nem todo mundo quer ser um PhD em física quântica, sabe? Então, assim, tem pessoas que querem apenas desenhar um carro, tem outras que querem projetar um carro e tem outras que querem projetar um foguete para levar o mundo para Marte. Ou seja, cada um tem um plano diferente, né? Cada um tem uma busca e nem todos temos a pretensão, por exemplo, de escalar o Everest, não é verdade? Tem uns que nem pensam em escalar o Everest, tem outros que têm a escalada do Everest como uma meta. E aí, qual o nível da montanha que você quer subir? Então, eu tenho 3 opções. A primeira delas é você ter um campo no mercado atual chamado self-care, tá? É onde muitas pessoas elas querem apenas um momento para elas. Isso é o que você falou ali. Agora, hoje eu não quero fazer nada. Quero curtir, quero me sentir bem, quero usufruir, tá? Esse é o primeiro momento. É um momento para você respirar, controlar o estresse, talvez fazer uma meditação, viver a vida, né, de forma mais profunda, mais intensa, sentindo ali um processo de melhoria, tá? Já o segundo é aquela pessoa que quer se desenvolver. Ela quer energizar o seu cérebro, quer energizar o seu corpo, quer ter mais foco, quer energizar, quer sentir o seu melhor. E o terceiro é o mindfulness design, que seria o pico da montanha, sabe? Então, nesse momento, a pessoa ela quer uma mudança comportal sustentável. Ela quer viver mais plenamente, né? Ela quer desenhar e projetar o mindfulness na vida. Ela quer se aprofundar ao máximo, quer mudar os hábitos, o comportamento, tudo na vida. E aí eu pergunto para você, aonde que você se situa atualmente e na vida? Pode falar, quem quiser. O objetivo aqui é fazer uma autoavaliação, tá? Que se transforma num direcionamento aqui no workshop, né? E também na vida. Então, das 3 ali, né? Qual que você gostou mais? Deixa eu perguntar aqui, Antônio, qual que foi a que tu mais se identificou? Não me identifiquei perfeitamente com algumas, né? Eu sei que agora eu quero um tempo para mim, mas eu também quero estar energizado, fazendo coisas que eu gosto e muitas coisas. E eu acho que viva uma vida plenamente, eu também persigo isso. Embora o que é vida permanente, vida plenamente mudou muito, né? Há 30 anos atrás, vida plena significava estar super informado, torcer para o time de futebol, com muita coisa vinda de fora para dentro. E agora, com mais idade, o principal crivo é o interior, é coisas que agradam a mim, é uma vida voltada para mim. Eu é que tenho que me satisfazer e me realizar com as coisas. Vai abandonando um pouco o viver para os outros e viver mais para si. Mas isso só com o tempo. Isso dizem que essa guinada ocorre ali em torno dos 53, 54. Então, tem muita gente que eu estou vendo aí que não chegou lá ainda, né? Mas vai chegar se tudo correr bem. Eram esses meus comentários. Acho que nem o professor não chegou lá. Não. É como qualquer coisa na vida, sabe? Qualquer coisa na vida que você queira implementar, a grande questão é até onde eu quero ir. Vamos pegar um exemplo aqui simples, né? Aprender a tocar um instrumento musical. Pode ser um violão, né?
Então, você tem a possibilidade de ir até determinado ponto. É um processo. A primeira etapa é dar a si mesmo algum tempo para você curtir, para você usufruir. A segunda etapa é você se desenvolver naquilo. E, por último, né, é você desenvolver um estilo de vida que vai te levar a estados expandidos de consciência. Então, eu gosto de mostrar e convidar você a escolher o quão longe você quer ir, né? A gente tem uma ferramenta que é a meditação, que é super acessível, simples de entender, e você avança na velocidade que você deseja. Então, essa é importante de você entender, tá? Não há pressão de você chegar no topo, e a gente tem que respeitar o nosso tempo, o nosso limite, né? O nosso momento. Cada um tem que respeitar, e os outros também têm que respeitar o nosso momento, né? Então, é só para a gente ter uma ideia, né? Que tem níveis de profundidade. Nível 1, nível 2, nível 3. E aí nós vamos falar agora de estados comuns, tá? Estados comuns de ondas mentais, tá? O primeiro estado é a onda delta. Essa onda delta é quando eu estou dormindo. E o outro é a onda beta. A onda beta é quando eu estou acordado e geralmente já gera um estresse, porque eu acordei e aí eu estou acordado para o mundo, tenho obrigações, deveres, trabalhos e compromissos. Então, a maioria das pessoas, elas vivem nesses dois patamares, o delta e o beta, ou dormindo ou acordado. Para cada estado, prevalece mais as ondas, né, correspondentes a cada estado, mas outras ondas também existem. Quais são os outros estados treináveis que a pessoa pode entrar por vontade própria, né, e não aleatoriamente? Então, agora eu queria que você desse um chute aí, não tenha medo de falar. Quais são os outros possíveis estados treináveis, não assim de forma randômica, de forma aleatória, mas um estado treinável e possível de entrarmos, que seja consciente, tá? E não de forma automática. Então, eu botei 2 aqui. Qual outros a gente poderia acessar? O gama e o alfa? Boa, ótimo. O gama, ele é um estado onde eu tenho uma percepção muito elevada. E ela advém de um... Tu falou do gama e qual foi o outro que tu falou, Cá? O alfa. O alfa. O alfa, ele é um estado que é quando eu me desligo, tá? E esse estado de alfa, ele faz com que eu ou durma ou eu entre num estado chamado de teta. O que é o teta? É um estado de meditação. Então, para eu conseguir dormir, por exemplo, eu tenho que primeiro diminuir as ondas mentais, né? Geralmente eu estou lá no estado beta, que é agitado, acordado. Eu já vou mostrar um outro gráfico para você entender. E aí a pessoa vai descontraindo, vai descontraindo. A gente tem uma técnica fantástica, que é o relax, é o Yoga Nidra, que a gente chega nesse estado, tá? Chamado de descontração, que é o estado alfa, tá? Então, vamos ver esse outro gráfico aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver, tá? Então, dentro da nossa metodologia, a gente tem 5 níveis, tá? Que a gente consegue 5 estados de ser e estar na vida para você treinar, conquistar e entrar a qualquer hora que você deseja. Olha que poder isso, né? Aqui, você vai aprender a treinar mais 3 estados para a gente aprender a viver melhor, tá? E aqui que entra uma sutil pegada do biohacking, né? Biohacking é eu produzir mais, olha que legal isso, Cici, sem me estressar, sem ter dano, sem ter consequências na minha saúde, no meu relacionamento, entendeu? Então, aqui, se você treinar suficientemente, você consegue entrar com muita facilidade num estado de descontração e relax, que é o estado de ondas alfas. Vocês estão vendo aqui o número 2, que tem de 8 a 12 Hz.
é o estado de descontração, tá? Esse estado que a gente ministra nos nossos treinamentos. Também hoje eu vou passar para você. Também é possível ir mais fundo e conquistar um silêncio mental. Esse silêncio mental são as ondas θ. Estão vendo aqui no gráfico de 4 a 17 Hz. É o silêncio mental, também conhecido como meditação. E também podemos desenvolver uma percepção mais elevada, caracterizada por uma alta atividade mental, mas sem gerar estresse. É o que chamamos de ondas gama, tá? Esse estado de percepção elevada, ela advém na nossa prática depois da meditação. A pessoa está num nível de meditação profundo, vamos supor que ela esteja ali numa escuridão, e aí ela começa a ter insights e percepções de forma muito avançada, estruturada e acelerada. Essa seria a percepção das ondas gama no cérebro se desenvolvendo. E ela se desenvolve através da meditação ou de uma felicidade muito grande, um estado de compaixão, um estado de altruísmo, enfim, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E é importante enfatizar para você que ainda não me conhece, que eu sou um treinador mental para que você consiga entrar em cada um desses níveis desejados acima, tá? Então, eu ensino você a entrar rapidamente e com facilidade em qualquer um desses estados, como uma ordem que você dá para o cérebro. Não, agora eu quero... Olha só que imagina que beleza. Você está agitado, né? E você fala assim, não, agora eu quero dormir. E ao invés de você tomar um ansiolítico, tomar um remedinho para dormir, você vai lá e, através da respiração, através de técnicas de descontração, você muda, né, as ondas mentais de beta para um estado de alfa. E, provavelmente, esses remédios eles devam fazer isso, né? Eles vão mudar as ondas mentais para que você atinja um estado de relaxamento e possa, então, assim, dormir, tá? Alguma dúvida, alguma coisa interessante que você gostaria de comentar? A gente nunca tinha visto isso, Antônio, né? Isso aqui é novo, né? Dentro do Mindfulness, né? Sim, eu não tinha visto, não. Legal, legal. Não. A minha dúvida é como medir isso, né? Como essas ondas aí, sei lá, como metrificar aonde eu estou, para onde eu quero ir, esses números aqui, né? Uhum. Tu diz ali como medir se eu estou no estado beta, gama, alfa, sim? É isso? Não entendi bem a pergunta, foi isso? Medir esses hertz aqui, né? Para saber a intensidade que a gente tá, sei lá. Tá, eu vou chegar lá. Existem equipamentos, tá, que fazem essa medição, mas bem interessante. Ó. Vamos aqui para o próximo, olha só. Então, olha lá, ó. Então eu estou acordado. Você tá vendo aquele bonequinho lá no primeiro nível, lá, aprimoramento do cérebro. Eu estou de 13 a 25 Hz, é que eu estou no estado de vigília, estou no estado acordado. Às vezes em hiperfoco, às vezes já com um monte de preocupação na cabeça, entrando ali no estado automático, né? O estado de sobrevivência. Então, aquela coisa. E aí, nós temos duas opções, tá? Eu vou, primeiro, a maioria dos profissionais que mexem com essas ondas, eles vão pela linha da esquerda, tá? A linha da esquerda, eles vão induzir você numa descontração para você entrar num estado alfa. E aí, naquele estado alfa, você conseguir dormir com facilidade, chegando no estado delta, tá? A minha linha é mais pela direita. O que eu faço? A gente vai pegar... A pessoa chega, por exemplo, agitada, então eu vou passar para ela algumas técnicas, como um respiratório, vou passar uma técnica de relax, de descontração. Só que, no nosso caso, a gente tem um filtro para que a pessoa não durma. Mantenha-se lúcido e acordado, ouvindo tudo o que eu disser e filtrando e assimilando somente aquilo que você desejar. Então, a pessoa ela fica lúcida naquele estado alfa de descontração, às vezes até fazendo uma reprogramação emocional. E quando ela sai desse estado alfa, na verdade, ela continua nesse estado alfa, aí ela é induzida a treinar um estado de foco,
de concentração. E aí ela entra facilmente nesse estado teta, que é o estado de meditação. E o desdobramento desse estado seria o estado gama, né, que é uma percepção mais elevada. Então, a maioria das pessoas, tá, Cícero, como você falou, elas vão estar ali no estado beta, tá? Que é esse estado que você mencionou ali de rotina, sabe? A gente tem que saber como desacelerar, e aí eu ensino respiração e descontração que eu vou passar hoje para vocês, tá? Para que vocês entendam. A maioria das ferramentas do mercado que tem por aí, que eu sempre estou vasculhando o que esse cara está ensinando, o que ele está falando, eles vão te ensinar a sair do beta e entrar no alfa, tá? Que é o relax, ele vai fazer uma descontração, uma meditação guiada ali no YouTube, alguma coisa, é para você sair do estado beta e entrar no estado do alfa, relaxar. É isso que eles ensinam, ou seja, entrar em alfa. Por isso que é importante, né, você passar por esse nível antes de dormir. Então, porque senão primeiro você não vai conseguir dormir, a mente está agitada, você tem que entrar no estado alfa. A pessoa que não consegue entrar nesse estado, ela vai precisar tomar remédio para dormir, tá? Então, vamos lá. Especificando a mudança, o melhor lugar para você vivenciar o estado alfa é no Yoga Nidra, que a gente tem, é no nosso relax. Eu vou passar esse relax para você hoje. E o Yoga Nidra, esse processo de relax, quando eu estou terminando no finalzinho da aula, a pessoa já está em alfa. Ela não está mais naquele estado anterior, ela já está num outro estado. E agora eu levo desse estado alfa para um outro estado, chamado teta, que é o de meditação. Por isso que a maioria das pessoas também não conseguem meditar. Elas querem entrar no estado teta, passar de beta para teta. Não dá para fazer isso. A gente tem que fazer essa migração. A gente tem que entrar no alfa, e do alfa a gente vai entrar no teta. Existem técnicas para isso, inclusive as técnicas corporais que eu ensino. A pessoa ela tem que estar o tempo todo muito consciente do corpo, das áreas do corpo que estão sendo trabalhadas, e aquilo faz com que ocorra uma oxigenação, que o cérebro emane para lá mais oxigênio, emane mais consciência, e ela vai conseguindo também entrar em estado de alfa, não tão profundo quanto no relax, mas já vai preparando ela para entrar nesse estado de relax, tá? Então, o caminho do alfa é o que nós vamos abordar nesse workshop, tá? Quem precisar de mais estudos, alguma coisa desse tipo, me pede, que eu tenho vários estudos, vários PDFs aqui, tá? Que falam isso de forma técnica, tá? Eu estou falando aqui de uma linguagem que você entenda, tá? Mas tem muitos estudos, tá? Bem, seja bem-vindo. Quem que entrou aqui na nossa sala? Deixa eu ver. Cleiton, Isis, Michele, vai entrar alguém aqui. Maravilha, tá? Então, do ponto de vista neuroquímico, todas as áreas elas estão trabalhando, processando informações, estão devolvendo, né, questões ali muito químicas desse processo, tá? Como aquele milésimo de segundo quando cai uma ficha e promove uma modificação profunda no cérebro e reflete uma mudança profunda na personalidade. O treinamento é para você entrar em 5 estados possíveis e não mais em 2, que geralmente você está acostumado, que é o estado de dormir e o estado de acordar. Então, quando quer descontrair o trabalho e relax, quer girar, no caso da Cícia ali, né? Cícia às vezes quer dar um tempo, fazer alguns respiratórios e fazer esse relax que eu vou ensinar hoje, é a melhor ferramenta para você entrar nesse estado alfa, tá? Esse estado alfa, ele é restaurador, tem estudos que mostram que às vezes ele equivale a uma noite de sono, e ele tem uma duração ali de uns 8 minutos, tá? E nada mais é, se a gente for ver, que uma abstração dos nossos sentidos. Nós temos 5 sentidos que são o olfato, o paladar, a visão, o tato e a audição. Quando eu deixo esses 5 sentidos muito exacerbados, muito ativos, né? O que vai acontecer? Eu vou estar naquele estado ali de beta.
Se eu precisar entrar no estado de alfa, eu tenho que aprender a fazer esse profundo de abstração dos sentidos, que eu ensino também muito nas minhas aulas, tá? Para quem se interessar em fazer as minhas aulas, a gente está liberando aqui para todo mundo que está participando desse workshop 14 dias de aula. Tá? As aulas elas têm 1 hora de duração e elas são feitas ou no horário da manhã ou no horário da noite, por enquanto. Tá? Talvez a gente abra mais turmas. Mas se você tiver interesse, me fala que eu concedo esse bônus para você. São 2 semanas. Você tem de test drive, onde você vai sentir o efeito dessas técnicas sobre tudo isso que eu estou falando aqui para você. Seja bem-vinda, Sônia. Tudo bem, Sônia? Você é da onde, Sônia? Me fala um pouquinho de você. Tudo bem? Beleza. Então, vamos continuar aqui. Quem quiser falar, tá? Pode ficar à vontade, só abrir o microfone e falar. Então, vamos entender agora essa mudança. Vamos especificar melhor essa mudança, tá? Então, a gente viu que o melhor lugar para você entrar num estado alfa é através de uma técnica milenar antiga de descontração, tá? Aonde ele não faz você entrar no sono, ele faz com que você se prepare para entrar no próximo estado, que é o estado de meditação. Legal esse, né? O estado de meditação é conhecido com o nome de teta, tá? Tá vendo lá a vibração das ondas, uma é diferente da outra, né? Então, tudo é vibração. Então, quando você vai coordenando essa vibração do cérebro, você vai desenvolvendo os estados que você quer, tá? Então, é sobre o alfa que nós vamos enfatizar mais hoje, tá? Nesse nosso workshop. O delta, nós vamos deixar para um próximo treinamento que está lá dentro do Desafiando o Medo, que é quando a gente vai aprender a relaxar e dormir melhor. Ele foi inserido lá de bônus dentro daquela estrutura de 17 aulas. Nós vamos trabalhar também o sono, para trabalhar mais qualidade de vida, trabalhar mais a coragem, restaurar melhor o corpo. Então, nós vamos se aprofundar um pouquinho no sono e nós vamos daí aprender sobre as ondas delta, tá? Como a gente tem um sono profundo e restaurador. Podemos tocar? Vamos em frente? Todo mundo pegou? Maravilha. Então, assim, ó, o estado de bem-estar mental, né? Como é que funciona? Eu estou estressado e estou com ansiedade, como a gente começou a falar ali. Então, eu tenho que passar desse processo de estresse, de preocupação, de muita sobrecarga de atividades para um estado de uma mente relaxada, né? E da mesma forma, a minha mente, quando ela está confusa, eu dei um exemplo para mim ali, quando eu faço alguma coisa que eu sei que eu tenho consequência, eu fico confuso, eu tenho que sair daquele estado para entrar num estado de mente relaxada. E eu consigo isso facilmente, simplesmente prestando atenção na minha respiração, deixando a respiração mais profunda e me auto-induzindo a um estado de relaxamento, de descontração. É claro que eu não vou fazer isso dirigindo, né? Porque ali eu vou entrar em estado de alfa, e o estado de alfa é um estado de relaxamento, onde eu me abstraio dos meus sentidos. Então, eu vou me abstrair da visão, vou me abstrair da audição, do olfato, paladar. Então, eu vou estar quietinho, relaxado ali, e rapidamente eu consigo recompor a situação. Gente, se as pessoas aprendessem isso nas escolas, né? Olha só como a gente teria pessoas muito mais resolutas, né? Resolvendo muitos problemas emocionais, comportamentais. Vamos para o próximo. Está todo mundo acompanhando bem aí, né? Sim, entrou a Sônia. Bem, isso nos traz um entendimento, né, aqui sobre a filosofia, a fisiologia, sabe, do estresse. A gente começa a entender porque, se você olhar para esse quadro, olha que interessante, né? Eu tenho ali um processo de repouso, né, aonde eu vou entrar num processo de luta e de fuga, né? Ou um estado de que... Então, assim, esse estado de repouso, de eu acordar e já ir para a luta ou para a fuga, é uma coisa que gera muito estresse,
entendeu? Então, nós temos algumas ferramentas sequenciais, interconectadas, que são diversos grupos de técnicas, tá? Que, ao fazer essas técnicas, as coisas começam a acontecer. Então, aqui eu estou começando a desenvolver em você um pouco da consciência de praticar as técnicas que eu ensino. E hoje, nesse workshop, nós vamos enfatizar mais as técnicas de respiração. Então, lembrando que eu ensino um acervo de técnicas e cada técnica tem um propósito, tem um objetivo. E hoje, como eu falei que ia enfatizar mais o estado alfa, nós vamos pegar a respiração. Além dela, tem o estado de relax, mas eu já falei que esse estado nós vamos trabalhar lá mais para frente, tá? Nós vamos trabalhar mais o estado hoje de alfa através da respiração, que o nosso workshop é cérebro e respiração. Então, agora, nesse momento, nós vamos fazer algumas técnicas bem simples, tá? Não dá para a gente se aprofundar muito, porque o workshop é rápido, ele tem um tempo rapidinho para não ficar muito pesado. Mas nós vamos ver como é que funciona essa parte da respiração, então, tá? Então, para você entender um pouco sobre a respiração, tá? De uma forma bem simples, a gente tem o nosso simpático e o nosso parasimpático, tá? O estresse, ele está sempre associado ao simpático, ao sistema simpático. Já o relax, ele está no parasimpático. Então, sempre que eu estou estressado, eu vou ter as pupilas dilatadas, a respiração ela é mais peitoral, ela é rápida e superficial, ela é curta. E os batimentos cardíacos, eles são mais acelerados, tá? E um outro aspecto é que a atividade intestinal ela é interceptada, não existe digestão porque a pessoa está no estado de fuga, de luta. Ela precisa de sangue para as pernas e para os braços para fugir ou para lutar. Esse é um mecanismo, né, do cérebro reptiliano que faz com que você atinja o simpático, que é para te proteger, né? Olha só, isso tudo é para te proteger. Já o estado parasimpático, as pupilas elas ficam reduzidas, você fica com um olhar mais descontraído, a respiração ela se torna profunda, completa, abdominal, diafragmática. Eu vou explicar isso já direitinho para você. Consequentemente, o coração ele começa a bater mais devagar e você tem todas as atividades a pleno funcionamento. O intestino começa a funcionar normalmente, não tem a interrupção ali do funcionamento, tá? Então, isso, se alguém quiser falar, pode abrir o microfone, tá? Então, isso se relaciona com o nosso sistema nervoso simpático e parasimpático. Quando nós treinamos o relaxamento, a descontração, o relax, e a gente começa a produzir as ondas alfa, estamos ativando e estimulando mais o sistema parasimpático. Gente, vocês estão me entendendo? Levanta a mão aí quem está me acompanhando, quem está me entendendo, senão acho que eu estou falando sozinho. Está entendendo, Antônio? Está acompanhando? Beleza, está todo mundo acompanhando, né? Então, quando eu entro no estado alfa, eu vou estar atuando nesse processo aqui, que é o parasimpático, tá? E algumas ferramentas, algumas técnicas, elas são interconectadas, tá? Que são a respiração. E é isso que nós vamos experimentar agora de forma mais profunda, que vai também ativar o seu parasimpático. Bem, lembrando que esse framework, tá? Ele atua, esse framework aqui, que é desse módulo Stress e do Elder e do Behind, que ele vai atuar como um todo, né? O trabalho ele vai começar com o desenvolvimento do alfa e aí você vai mais além. É importante que você tenha qualidade de vida, que você saiba gerenciar o estresse para trabalhar também esse processo de biohacking, tá? Que é você desenvolver o seu potencial. Numa das aulas do estresse, eu falo que quando a gente tem o nosso potencial baixo e o desafio muito alto, isso é estresse. Então, a maioria dos treinadores eles vão baixar o seu desafio para deixar equivalente ao seu potencial, para gerar alta performance.
Nós aqui, dessa metodologia, não. A gente vai deixar o seu desafio aqui alto, só que nós vamos aumentar o seu potencial. Quando você aumenta o seu potencial, você acaba com o estresse. E aí você me pergunta, mas, ô Freta, como que eu aumento o meu potencial? Uma das coisas é a nossa prática. Nós temos uma prática milenar que vai trabalhar todas as áreas da vida e vai desenvolver o seu potencial. Outra coisa é participando desses workshops que a gente faz semanalmente, entendeu? Onde a gente vai dar orientações para você cuidar da sua alimentação, vai dar orientações para você cuidar dos seus relacionamentos, para trabalhar resiliência, para trabalhar inteligência emocional, para trabalhar alta performance, para trabalhar todas as áreas da sua vida, e isso faz com que você aumente o seu potencial, tá? Então, esse trabalho aqui, ele foi fundido, tá? A gente implantou ele, a gente pegou e pegamos de forma homeopática aquele programa inteiro e fomos colocando ele nesse programa novo, tá? Que é Superando o Seu Medo, tá? Esse é um programa poderosíssimo, onde a gente desenvolve o potencial, porque nós temos uma capacidade. A nossa capacidade, ela é limitada. Imagina uma caixa d'água. Essa caixa d'água, ela cabe 10 mil litros, tá ok? Mas ela tem um limite. 10 mil litros, se eu encher aquela caixa d'água, ela está limitada. Mas eu posso passar por essa caixa d'água milhões de litros. Esses milhões de litros é o seu potencial, fazendo com que essa caixa d'água transborde, porque o potencial é mais importante que a capacidade. E é isso que eu vou trabalhar com você, através do desenvolvimento da inteligência emocional, para que você se torne uma pessoa que desenvolva a superação do medo, tá? Depois eu explico melhor isso aqui. Lembrando que o nosso foco é o resultado, tá? Por isso que durante esse workshop nós vamos trabalhar muito os valores, vamos trabalhar muito as suas habilidades, os seus superpoderes, e sempre eliminando os pontos cegos, as interferências que nos cegam e que nos aprisionam, como o medo. Tá? Essa aula aqui é uma aula que nós vamos pegar muitos pontos cegos, muitas interferências que fazem a gente ficar travado na vida. Tá? Bem, continuando. Então, assim, que porcentagem, né, do dia você está em cada um do processo ali, por exemplo, de estressado e ansioso, né, ou uma mente sobrecarregada? A questão é, como que eu faço para migrar desse processo de uma mente sobrecarregada ou de uma mente ansiosa para uma mente relaxada? Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que existe uma respiração. E essa respiração é chamada respiração completa ou respiração profunda. E é importante que você saiba, os mais antigos já conhecem, que ela é dividida em 3 partes. Ela tem uma respiração abdominal ou diafragmática. Você pode botar a mão aqui no umbigo e você vai sentir o seu diafragma. Essa respiração, ela corresponde a mais do que a metade da nossa respiração. É a principal respiração que vai fazer você entrar em estado alfa. Sem essa respiração abdominal, é difícil de você entrar no estado alfa, porque você está condicionado a respirar somente com essa parte alta do peito. E como a gente viu lá, ela é uma respiração curta, superficial, e ela não faz você entrar no estado alfa porque o coração começa a bater rápido. E ela está associada no nosso cérebro, tem lá um neurotransmissor que está ligado à respiração e ao coração. Se você está respirando rápido e de forma curta, o coração vai bater mais rápido. Isso vai fazer você ficar num estado de ansiedade, de luta ou de fuga. Quando você muda essa respiração para uma respiração completa ou abdominal, o cérebro entende que você está num estado de relax, de tranquilidade. E automaticamente ele manda um comando para o coração bater mais devagar. E tudo está associado, vai mexer na sua fisiologia, vai mexer nas suas emoções, vai mexer nos seus sentimentos, tá? É importante que você saiba que existe uma respiração intermediária entre a respiração alta e a respiração baixa, que é a respiração média. Você colocando as mãos aqui nas costelas, ó, você vai sentir que ao expirar, as costelas se fecham, ó. Vê se você consegue perceber. E ao inspirar, as costelas se abrem.
Essa respiração é a respiração média ou intercostal. A respiração completa é quando a gente junta essas 3 respirações numa só, baixa, média e alta. Inspirando e soltando o ar inversamente, soltando o ar do peito, costelas e abdômen. É simples, é fácil, mas é extremamente eficaz e poderoso. E aí você me pergunta, mas, ô Mike, quanto tempo eu preciso fazer dessa respiração para eu entrar no estado de mente relaxada, para eu entrar no estado alfa? Depende de pessoa para pessoa. O que eu vejo durante esses 20 anos que eu ensino essas técnicas, que geralmente demora em torno de 5 minutos. A pessoa tem que ficar um tempinho ali, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, e a partir dos 5 minutos ela consegue entrar num estado alfa, que é um estado de relaxamento mental. Porém, tem pessoas que já entram muito rapidamente e tem outras que demoram mais, tá? Lembrando que esse respiratório, ele é a base para mais de 50 outros respiratórios que são advindos desse, mas é importante você aprender esse, tá? Que nós vamos fazer agora. Então, olha só a movimentação do diafragma lá embaixo, tá? Não sei se você está conseguindo ver. E a movimentação das costelas. Tá vendo a movimentação? Então, a respiração alta, como eu falei, ela não gera as ondas alfa, que é quando eu entro em estado de relax, tá? É preciso executar a respiração completa, que eu ensino em cada santa aula. Toda aula que você entrar comigo, você é condicionado a fazer essa respiração completa durante mais de 5 minutos. A minha aula tem 1 hora e mais ou menos de 5 a 10 minutos a minha aula é dedicada somente a ensinar respiratórios para você. Então, quais são os efeitos também, Mike? Me fala um pouquinho mais sobre a respiração completa. Bem, a respiração completa ela vai gerar clareza mental. Ela vai fazer com que você comece a organizar suas ideias. Foi no caso da Cici e da Carla que falou também um pouquinho dessa coisa da sobrecarga, né, de pensamentos. E também vai gerar gestão emocional. A pessoa que faz respiratórios, aqui os nossos alunos, eles conseguem se relacionar muito melhor com as pessoas, porque eles começam a desenvolver a inteligência emocional. Uma pessoa que pratica, que faz esses respiratórios, e ela é bem oxigenada, ela consegue gerir muito melhor as suas emoções, tá? E o diafragma, é importante você perceber ali o movimento, né? Ele interfere até mesmo na nossa digestão. Que interessante isso, né? Vocês já sentiram uma dorzinha aqui do lado do abdômen quando você está correndo? Já sentiu quando você está na academia, quando você está andando muito de bike, assim, Antônio, tem aquela dorzinha aqui? Quem já sentiu essa dorzinha no abdômen, levanta a mão. Cici já sentiu, Michele já sentiu. Maravilha. Essa dorzinha, tá? Ela vem por causa do diafragma, tá? O Cleiton também. O que é essa dorzinha? É de que a musculatura não está bem treinada. Então, quando você treina a respiração comigo, você treina o diafragma, é como se você estivesse fazendo musculação. Você vai fazendo com que o diafragma fique mais forte, certo? E uma musculatura não bem treinada, uma musculatura fraca, né? Ela vai fazer com que você, em meia hora de caminhada, já sinta uma dorzinha abdominal. É o diafragma fraco, que está apanhando, está pedindo para você parar. Pede para parar. Então, o que acontece? Às vezes, quando a gente faz um treinamento respiratório aqui bem intenso mesmo, por exemplo, como um curso, onde as costelas se abrem bem na inspiração e se fecham bem na expiração, tem alguns alunos que me relatam, nossa, eu senti uma dorzinha lateral aqui nas costelas. Por quê? Porque trabalhou a musculatura que não estava sendo trabalhada. Como na musculação. Você vai lá e faz musculação, você vai sentir os músculos no outro dia. Se você sai para correr 1 hora, não está acostumado, você vai sentir isso também, tá? Bem, o que mais que a gente pode falar da respiração? Eu sou especialista, tá, nessa área e trabalho com isso há mais de 20 anos. O que eu vejo é que a gente vive uma miséria
para não falar outra coisa, respiratória. Imagina que a maioria das pessoas respiram apenas com 500 ml, com essa respiração alta aqui, é 500 ml de ar, de oxigênio, tá? Mas, numa simples mudança de uma respiração completa para uma respiração peitoral, ela pode ter 1, 2 litros, 3 litros de oxigênio a mais no seu organismo. Será que isso impacta alguma coisa na nossa vida? Muito, muito, intensamente. Tá? Bem, então, só recapitulando, toda vez que você sentir ali uma dorzinha, ou nas costelas, ou no abdômen, é porque é falta de treino dessa musculatura diafragmática ou intercostal, tá? Quando bem trabalhada, essa musculatura... Por isso que é importante você treinar bem esses respiratórios. Quanto você acha que é a nossa capacidade pulmonar? Quantos litros de ar cabem nos nossos pulmões? Nós temos 2 pulmões, tá? Cada um deles com 25 centímetros de comprimento. Quantos litros de ar você acha que cabe nos nossos 2 pulmões? Chuta aí, Antônio. Cici, Carla. Chutão, 5 litros. 5 litros, 6 litros. Eu já vi pessoas que trabalham de forma muito determinada e focada conseguirem colocar 14 litros de ar nos pulmões. Tá? Essa é uma capacidade imensa. Mas, geralmente, o ser humano normal, como eu, como você, quem pratica tem mais capacidade, tá? 5, 6 litros. Você que que não pratica muito, você tem de 4 a 5 litros de capacidade respiratória. E quando você usa essa capacidade, você começa a performar muito melhor, né? Você começa a treinar, você ganha mais plenitude, ganha mais dinamismo, ganha mais vitalidade, tá? Bem, numa outra situação, eu posso aprofundar um pouco mais sobre a parte fisiológica do respiratório, que ele deve sempre ser feito pelas narinas, tá? E aí você vai ver, assim, vários aspectos técnicos, né? Não sei se alguém já viu falar também do VO2 máximo, né? Onde os atletas trabalham bastante isso para performar, e, enfim, né? Eu estava vendo um estudo do Michael Phelps, por exemplo, que nadador, né? Ele trabalha bastante essa questão do volume máximo de oxigênio dentro dos pulmões para ter mais performance. Tem um esquiador que eu vi que ele tem 96 de volume máximo de oxigênio, né? O Phelps ele tem 76, tá? Bem, mas eu não vou entrar nisso porque eu quero ir direto na ferramenta para você aprender aqui a desenvolver um processo mais profundo. Então, eu vou botar uma musiquinha aqui. Eu queria que você se encostasse assim, mais na cadeira, de forma descontraída. E que você começasse a fazer uma respiração nasal, lenta e profunda. Inspirando, venha dilatando o abdômen para fora, as costelas para os lados e, por último, o peito bem para cima. Segure um pouquinho com os pulmões cheios. E agora expire, soltando o ar primeiro do peito. Feche os olhos, descontraia. Conecte-se com a sua respiração. Procure fechar os olhos e trazer atenção para a respiração bem profunda, inspirando, dilatando o abdômen para fora, as costelas para os lados e o peito bem para cima. Segure alguns segundinhos com ar nos pulmões. E agora venha expirando pelas narinas de forma bem lenta, soltando o ar primeiro do peito, depois das costelas e, por último, do abdômen. Continue inspirando de forma bem lenta, dilatando o abdômen, o diafragma bem para fora, depois as costelas e, por último,
o peito. Retém um pouquinho com ar e depois você expira, soltando o ar primeiro do peito, depois das costelas, por último do abdômen. Vamos fazer mais 2 ciclos, então, dessa respiração, observando a sua respiração e o impacto que ela tem no teu processo de relax, gerando uma descontração, desenvolvendo um processo de você entrar nas ondas alfa. Muito bem, vamos cessando. Foi só uma préviazinha para você entender como que a respiração, né, pode desenvolver esse processo mais profundo. Maravilha. Podemos finalizar, então, com a respiração. Muito bem. Então, como eu falei, né, assim, 2 minutinhos, né, é muito rápido. A gente precisaria de, no mínimo, 5 minutos para conseguir entrar num estado mesmo profundo de relaxamento. O que eu quero falar com vocês agora é o HRV. O que é o HRV? O HRV é a variabilidade da frequência cardíaca, tá? Ela é uma taxa de variação dos batimentos cardíacos num determinado período de tempo, tá? Então, essa ilustração, ela mostra o primeiro ciclo lá, como que as ondas mentais, elas foram se serenizando com uma respiração ritmada. Depois mostra os batimentos do coração. E, por último, a pressão. Vocês estão vendo lá a pressão do coração? Pressão sanguínea? Então, quando a gente tem uma respiração, digamos assim, errática, uma respiração arritmada, isso gera um padrão de variação cardíaca inconsciente e até mesmo a pressão sanguínea fica descoordenada. Quando a gente adota uma respiração profunda e ritmada, automaticamente isso vai interferindo nos batimentos do coração e vai criando uma coerência cardíaco-respiratória, tá? Isso é um poderoso marcador de habilidades para gerar as ondas alfa de relaxamento. Nós temos algumas ferramentas, tá, para desenvolver esse processo, mas hoje nós vamos focar mesmo na respiração. E agora nós vamos fazer uma técnica de respiração para que você evidencie um pouquinho mais isso, tá? Nós vamos fazer agora uma técnica onde nós vamos deixar a respiração. Mais uma vez você se encosta e agora que você já pegou a manha, vamos ver se você consegue fazer de forma mais profunda. Nós vamos deixar a respiração muito lenta, bem lenta e profunda. Inspirando, dilatando o abdômen, costelas e o peito. E expirando, soltando o ar do peito, costelas e abdômen. Só que agora de forma muito lenta. Tão lenta que se colocado uma pluminha diante das suas narinas, ela mal se movimentaria. Tamanho a lentidão da sua respiração. Venha deixando a sua respiração profunda, completa e silenciosa. E também muito lenta. Muito lenta. Façamos o último ciclo dessa respiração profunda, completa, silenciosa. Muito bem, podemos cessando. Lembrando que você que está participando está ganhando 14 dias aqui com a gente, tá? Para experimentar uma aula completa com esses respiratórios que eu ensino de forma bem mais detalhada, tá? Bem, então aqui
a mente sobrecarregada, como que a gente vai desenvolver esse processo de entrar numa mente relaxada, tá? Aí entra o processo de abstração dos sentidos, tá? Isso vai gerar uma ativação dos neurônios do tronco encefálico, logo aqui na entrada do crânio, facilitando a descontração e induzindo um estado de relaxamento. Como que eu falei, você tem que se abstrair do som, da visão, da audição, e aí você consegue entrar nesse estado de relaxamento. Se alguém tiver alguma dúvida, é só falar, tá? Bem, e o que a gente aprendeu hoje, na nossa aula de hoje, tá? Quais os possíveis estados mentais e os impactos do bem-estar e como entrar rapidamente em um estado de bem-estar elevado. Essas foram as duas temáticas principais da nossa aula de hoje. E aí o desafio dos nossos 7 dias, né? A gente tem um desafio sempre por uma semana, é você executar os respiratórios, né? Você pode me pedir, eu posso mandar para você uma gravação de um respiratório de uns 5 minutos, ou você participar das nossas aulas e você praticar esses respiratórios mais vezes durante todos os dias, durante esses 7 dias aí que vão vir, né? Durante a semana, hoje é quinta-feira, até a próxima quinta-feira, você treinar a respiração todos os dias, para começar a entrar mais no estado alfa. Beleza? E aí eu queria perguntar para vocês, né, de tudo que a gente falou hoje, quais foram as sacadas que você teve na nossa aula de hoje? Posso falar, Preta? Fala aí, Antônio. Não é propriamente uma sacada da conversa de hoje, mas uma constatação ao longo de anos e anos que eu venho praticando, que é o impacto da respiração no nosso estado emocional, no nosso estado de espírito. Isso tem uma influência muito grande, de que, através da respiração, você consegue mudar a sua ansiedade, o estado em que você se encontra. Eu dou testemunho nesse sentido, e de que você, com a prática, vai aumentando muito a tua capacidade de alongar a respiração. Na fase inicial, a contagem era 4, 5, e depois, com o tempo, você vai conseguindo ir a 9, 10, 11 em cada das fases da respiração. Então, o meu depoimento, o meu destaque é nesse sentido. Legal. E é incrível porque antigamente a pessoa chegava para fazer aula, né? E eu batia uma foto dela, plaque. E aí depois da aula eu batia outra foto, plaque. E aí eu mostrava para ela assim, ó, essa foi a foto de quando você entrou e essa de quando você saiu. A pessoa ficava abismada porque era uma outra pessoa, né? E algumas pessoas falavam assim, nossa, eu saio da aula, parece que eu estou andando em nuvens, né? Eu estou assim leve. Por quê? Porque aí a gente começa a entender melhor esses estados de ondas mentais, né? A pessoa ela chega na aula e ela entra no estado beta, agitado, né? E aí eu faço ela entrar num estado alfa, através das técnicas, depois num estado teta, que é de silêncio mental, né? O estado ali alfa foi de descontração, aí com a meditação ela entra no estado teta ou até mesmo no estado gama. Por isso que ela às vezes tem sacadas brilhantes, né, para a sua vida, para os seus negócios, para qualquer outra coisa, porque nós temos uma ferramenta, nós temos uma estrutura de trabalhar cada uma dessas ondas mentais, tá? Cici queria falar alguma coisa? A Sônia, pode falar, Sônia. Oi. Para a insônia, então, essa respiração ajudaria muito. Quem tem problema de insônia. Porque vai baixar a ansiedade. Fazer no mínimo 5 minutos essa respiração diafragmática, você coloca a mão aqui no umbigo e quando você inspira pelas narinas, você projeta a barriga para fora. E quando você expira, você empurra a barriga para dentro e expulsa todo o ar dos pulmões. E aí, como o Antônio falou... Oi?
só uma outra dúvida. É que, assim, a gente acompanha um ou outro profissional, tal, né? E alguns falam para soltar pela boca. Qual seria a diferença entre soltar pela narina e soltar pela boca? Tá. Então, assim, a natureza é sábia, não é verdade? Ela não te teria dado 2 narinas se fosse para respirar pela boca. Então, se a natureza é sábia e nos deu narina, é para respirar por elas, pelas narinas. O fator técnico, científico, é que pelas narinas você filtra as impurezas, você aquece o ar e você umedece o ar, você deixa ele mais puro, né? E dentro da filosofia yogi, a respiração ela é sempre nasal, porque você vai coordenar e ter consciência da sua respiração. O grande aspecto da respiração é fazer com que ela deixe de ser automática, inconsciente, quase que neurovegetativa, e ela é, né? Ela é uma coisa que a natureza é tão importante, porque assim, você consegue ficar sem comer alguns dias, sem beber água alguns dias, né? Mas quantos minutos você consegue ficar sem respirar? Eu tenho alunos aqui que conseguem ficar 4 minutos, e são campeões, né? Eu estava estudando a apneia, que é você ficar sem ar embaixo d'água, eles conseguem, o campeão conseguiu 19 minutos no masculino, e o feminino 13. Pô, isso é uma proeza, mas olha só, nossa, eles treinam muito a respiração. Para quem quiser assistir um filme, assista o filme Imensidão Azul, tá? Que mostra um mergulhador fazendo respiratórios, tá? Mas muito boa essa sua pergunta, tá, Sônia? Então, a respiração ela tem várias características. A primeira delas é que ela deve ser sempre de forma nasal, para você filtrar, aquecer e umidificar o ar. E o aspecto mais importante ainda é que ela precisa ser abdominal, você precisa jogar ela lá para baixo, para ela ser profunda, porque senão você não vai colocar esses 2 litros de ar, 3 litros de ar, 4 litros de ar, né? Você vai ficar com a respiração alta aqui, peitoral, e vai conseguir colocar só 500 ml de ar nos pulmões. E aí vai gerar toxinas em vez de limpar. Vai gerar toxinas porque o coração vai bater mais acelerado, o cérebro ele vai entrar naquele estado ali que é o estado beta, que é o estado de acordado, vai achar que você está em perigo, que está em estado de luta, e vai entrar no estado de preservação, que é fugir da dor, que é o que a maioria das pessoas vive, né? Quando a gente entra no estado alfa, a gente sai desse estado de fugir da dor, porque é gostoso, né? É um estado relaxante, descontraído. Isso está associado, hoje a gente enfatizou a respiração, mas tem outras coisas mais, tá? Por exemplo, você aprender a dormir bem. A Cici falou ali que está dormindo 4, 5 horas, Cici. Eu fiquei meio preocupado, tá? Então, nós vamos trabalhar isso de forma que a gente consiga gerenciar o tempo e você também consiga dormir um pouquinho mais para suprir essa necessidade também, que é o do sono, tá? Não sei se quer falar alguma coisa, Cici. Não? Tá tranquilo? Na verdade, tem que dar minha contribuição também, né? Tem que o quê? O que, para mim, aquela primeira slide que você passou lá do 1, 2 e 3, eu não sei se eles têm em ordem, né? Se é sequencial ou se eles são independentes, mas eu fiquei naquele 1 lá, que era bem o momento, né, de ter o meu momento, né, de respirar, de concentrar e tal, que vem com o que eu falei para você, que eu já estava pensando nisso, né, preciso tirar um dia para isso, preciso já dar uma folga, né, para o tempo. E aí você falou de gatilhos. Existe uma coisa que eu acho interessante, e eu não sei o que tem a ver, assim, esse gatilho, por exemplo, de eu roer unha. Mas, se elas estão ruídas, ela me incomoda e eu como e eu fico ansiosa. Eu fico nesse ciclo, é o que você falou de um ciclo. Se, por exemplo, eu passo uma semana sem roer unha, eu ponho luva, eu ponho unha postiça, e ela cresce, ela sai desse jeito que ela me incomoda, e aí parece que eu fico calma. Por eu não estar roendo a unha, ela mudou, entendeu? Vamos supor, eu coloco aqui hoje uma unha postiça. Amanhã eu não vou comer, porque ela não está de uma forma que ela me incomoda, onde eu fico limpando, fico tirando e tal. Então,
pelo fato de vamos supor que eu anulo minhas mãos, tá? Amarrei aqui, ó. Coloquei uma mão aqui, outra mão aqui, amarrei na mesa. Eu não coloco ela na boca, eu não me sinto ansiosa. Parece que essa atitude de ficar assim, isso mesmo já me deixa ansiosa. Se eu anulo isso, né? Coloco uma luva, por exemplo, eu não vou comer mais, então eu não ponho na boca, então eu não fico. Tá. E aí o que você faz na respiração me traz essa mesma atividade, essa mesma automação. Se eu respiro, eu não fico ansiosa, né? Então eu tiro esse sentimento, que é mais ou menos o que às vezes eu procuro, né? Quando eu vejo que eu tô demais aqui, é o computador, eu trabalho com informática, a mão no mouse e a outra aqui, ó. Aqui, né? Comendo o tempo inteiro. Percebo que eu tô dando reunião, tô dando aula, às vezes aqui no telefone, no Zoom, no Meet, e daqui a pouco eu tô aqui com a mão aqui, ó. Então eu vejo, aí eu tiro, mas daqui a pouco ela já tá aqui de novo, que é mas se eu anulo isso... Esse teu problema, eu já passei numa das nossas aulas do nosso programa, tá? E é simples de resolver, Eu vou passar a bola para o Antônio. Antônio, tu consegue ajudar a Cícia aqui, dando a solução para ela? Eu não tenho certeza se eu estou indo na linha que você está pensando, mas eu vou dizer que é tomar consciência do que você está pensando. É pensar sobre o que você está pensando. Seria isso que você quer dizer, Fred? Não, bom, né? Mas é dentro dessa linha, pegou bem. Então, assim, ó, o roer unha é um hábito, tá? Mas o roer unha não é um gatilho. Nós temos que pegar o que vem antes de roer a unha. Então, o que vem antes de roer a unha, me diz 3 coisas que fazem você roer a unha. Vamos lá. Primeira coisa. Talvez... Vai lá. Tentando tirar uma solução de algum... Estudando eu roo unha. Então, a primeira coisa que te faz roer unha é estudar mais profundamente alguma coisa. Tá, então anota aí. Primeira coisa que faz eu roer unha é eu estudar alguma coisa. A segunda coisa que faz você roer unha? Ter que resolver algum problema. Pronto. E aí eu estou buscando a solução desse problema. Então, sempre que você tem que estudar alguma coisa mais profundamente, aquilo te dá ansiedade, você rói unha. E sempre que você tem que resolver alguma coisa, aquilo também faz você roer unha. E um terceiro gatilho. A própria física. A situação dela. Uma pelinha levantada, um pedacinho, não sei o que lá. Por isso que eu falo, se eu anulo isso, entendeu? Eu já tiro uma delas, porque isso aqui não vai me incomodar mais. Então, vamos pegar as 2 primeiras, porque a terceira tu já resolveu. A solução, Antônio, é eu substituir o gatilho que me leva para o hábito negativo, e eu substituindo o gatilho que me leva para o hábito negativo, eu elimino o hábito negativo. Então, por exemplo, a primeira delas é você ter que estudar, talvez em demasia, em excesso, e aquilo faz você roer unha. O que você poderia substituir, ao invés de estudar demais, o que você poderia fazer no lugar disso? De não estudar, você fala? É porque estudar no teu cérebro está associado a roer unha. Então, sempre que você tem que estudar muito, estudar as coisas que você tem que estudar, você já começa a roer unha. Porque aquilo te dá um apavoro, não sei o que é. Então, tem uma sinapse cerebral que sempre que você só pensa em estudar, nós temos que ressignificar isso. Entendeu? Ao invés de... No estudo, né? Durante o estudo, eu estou lendo aqui, estou vendo e estou aqui, ó. Aquele conteúdo está vindo na mente, entendeu? E aí eu já estou aqui. Tá, mas, por exemplo, hoje, durante a nossa sessão aqui do Mindfulness Design, você teve essa atitude de roer unha? Sim, provavelmente. Teve? Tá, então tá acontecendo. O que você tem que fazer ou é ressignificar ou mudar aqui o acionador, porque está acionando inconscientemente o roer unha. Então, se eu, no meu cérebro, não estou mais estudando, você agora coloca assim, eu estou me divertindo agora. Isso está sendo uma diversão para mim, entendeu? Então, poderia ser assim, ao invés de
de eu estudar de uma certa forma, como eu sempre estudei, eu vou estudar de uma outra forma. Isso iria gerar ali uma mudança de comportamento, que iria gerar uma mudança de atitude. E o segundo é, pô, sempre que eu tenho que resolver problema, eu começo a roer unha. O que você poderia substituir ao invés de resolver problema? O que você poderia colocar no lugar? Quem tem uma sugestão para ela? Falar trocar o nome da... Eu vou fazer a mesma atividade, mas eu vou trocar o nome. Não, ao invés de você focar no problema, foca na solução. Porque você fica focada no problema, o problema aquilo te dá ansiedade e rói. Então você tem que ir direto na solução. Vai e foca o que você precisa fazer já para resolver aquele problema de uma vez por todas. Entendeu? É uma mudança de mentalidade que vai tirar a consequência. Você fica focado em problema, a consequência é roer unha. Você fica focado em estudar, a consequência é roer unha. Você sente aquela pelezinha, você já deu uma ideia assim, mas ao invés de você pegar aquela pelezinha, que tal você fazer uma outra coisa no lugar de ver aquela pelezinha que você tem apetite, eu acho, para essa pelezinha? Que tal você pensar em tomar água? Então, todas as vezes que eu ficar com a vontadezinha de pegar, eu vou tomar água, que é uma coisa saudável, você tem que tomar um copo de água a cada hora. Pronto, eu agora tomo água, você eliminou a causa que gera o roer unha. Você pegou isso? Essa é uma das aulas que nós vamos aprender lá nesse processo aqui, Desafiando o Medo. Então, para finalizar, durante 2 minutos eu vou passar para você o que nós vamos trabalhar nesse programa aqui, olha só. Então, esse programa, ele é um programa completo, tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Ah, tá aqui, tá. Vocês estão assistindo, estão vendo a minha tela, então, né? Sim. Aqui, né? Tá. Então, olha só, esse programa é um programa completo, tá? Em que ele tem... Eu fiz uma coisa aqui bem interessante que eu quero realmente promover uma transformação em você. Tem 17 aulas, tá? 17 aulas como essa, que a gente troca ideia e tudo mais, tá? Então, a proposta para você participar desses workshops semanais, 4 meses de curso, são 17 encontros ao vivo, fazendo uma coisa inédita, tá? Eu nunca fiz isso, eu vou fazer para você, nós vamos fazer uma turma, vai bombar essa turma, tá? O valor para participar é de R$ 1.999 e nós vamos deixar de R$ 1.999 por R$ 399, tá? 399. Dá até para parcelar, se você tiver apertado. Nós vamos ter esses 7 módulos, esse que você falou, Cici, mudança de hábitos, ele vai estar lá, tá? De uma forma programada dentro daqueles 17 módulos. Nós vamos ter todos esses módulos aqui, Mindfulness e Meditação, Inteligência Corporal, Sono e Relax, Purificação e Intensificação, Desafiando Seus Limites e Mudanças de Hábitos, inseridos como micropílulas, com microtarefas para você produzir resultado na sua vida naqueles 17 workshops, tá? Quem quiser fazer isso VIP, o que é o VIP? O Private VIP é você fazer comigo no horário que você quiser, começar quanto que você quiser. Aí o investimento ele é de R$6.000, tá? Para fazer ele, eu e você, que às vezes a pessoa quer ter ali uma privacidade e tal, tá? Esse que é em grupo, e em grupo tem algumas vantagens, né? Porque a gente aprende muito em grupo, o coaching em grupo é uma coisa muito legal. Ele começa no dia 1º de março, tá? Toda segunda-feira, às 8h01 da noite. Tá? Tem horário para começar, 8h01, toda segunda-feira. Fica gravado, você recebe a gravação depois para assistir. Então, recapitulando, olha só, de 1.999, ele vai ficar por 399. Só que esse valor é até sexta-feira. Sexta-feira agora, dia 19. Depois de... Ah, não, dia 19 é amanhã, né? Hoje... Peraí. Hoje é dia... Quinta, dia 18. Hoje é quinta, 18. Então, é até amanhã, tá? Esse valor é até amanhã. Não dá tempo de você pensar, dar uma olhadinha lá no orçamento. Aí você me pede a conta ou o negocinho, o linkzinho para fazer o pagamento no cartão, tá?
E de bônus, quem for se inscrever até amanhã vai ganhar 1 mês de aula aqui com a gente para fazer 2 vezes por semana. O Antônio já pratica com a gente. O Antônio vai ter que dar um outro bônus se ele for entrar, porque ele já pratica, tá? Mas somente para quem se inscrever até o dia 19, porque eu acho importante você praticar e conhecer as técnicas e tudo mais, tá? E aí, você entrando nessa, nós vamos ter um encontro a partir do dia 1º de... Deixa eu pegar aqui agora. A partir do dia 1º de março, tem uns diazinhos aí que eu vou mandando materialzinho para você, a gente vai fazendo uma prévia e tal. A partir do dia 1º de março, a gente tem um encontro toda segunda-feira, às 20 horas, tá? Então, vai entrar uma galerinha aí e tal, e por um valor assim você não consegue pegar mais, tá? A partir de amanhã, se não for inscrito, ele já vai para um outro valor, que não é mais aquele valor ali de 399, tá, Antônio? Olha só essa oportunidade aí de cair para dentro. Cici, a Sônia também, o Cleiton, Michele. Então, se você se interessou, você tem que pegar e me mandar um WhatsApp. Só você anotar aí o WhatsApp para pegar o número da conta, ou você receber o link para fazer no cartão em até 10 vezes, tá? Meu WhatsApp é 489-8842-8285. Ou você me acha lá nas redes sociais, meu Instagram é Mike_Freta. Dá um jeito de falar comigo e cai para dentro nesse trabalho aí que você vai ter uma transformação, uma mudança muito grande, tá? E eu espero que realmente você consiga entrar nesse programa aí com a gente para a gente fazer uma diferença aí na sua vida. Beleza? Então é isso, a apresentação do programa. Agora o próximo passo, se você quiser, é fazer parte aí do Superando o Medo, 17 workshops como esse, um melhor do que o outro, coisíssima, linda, de primeira, com mudanças, com tarefinhas para a gente estar acompanhando você e você fluir plenamente. Quero agradecer a presença de todos, tá? Tamo junto, qualquer coisa me chama aí para a gente continuar o processo. Valeu? Valeu! Legal! Boa noite, abraços, beijo no coração. Valeu! Valeu! Tá, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Beleza, gente. Boa noite. Qualquer coisa me chamem, tá? Para fazer a inscrição desse evento aí. Beijos. Abraço. Deixa eu... Ai, ele tem livre. Encerra.